Bem-vindos ao podcast Risos do Além! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque não sabemos em que momento você está nos assistindo, afinal somos um canal 24 horas, certo? Portanto, não deixe de se inscrever no canal. E hoje, nossa querida Victória vai nos dizer quem está conosco. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Está entre nós um guru. Opa! Marcos Simões, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. É uma honra ter esse convite de vocês. Muito obrigado. E vamos lá bater esse papo gostoso aí, né? Trocar essas ideias, Ele que trabalha com muitas coisas holísticas, né? Sim. Marcão, aproveita e começa contando pro público quem é o Marcos, né? Antes da gente falar de todo esse currículo gigantesco aí. Ok. Conta aí pra gente. Então, bom, eu sei que aqui a gente pode ficar à vontade de brincar bastante, né? Por favor. Eu sempre brinco com os meus, quando eu tô dando os cursos, eu falo assim, ó. Para quem trabalha com a parte de astrologia, eu sou do signo de Touro com ascendente em Touro. Nossa. Então, eu sempre disse que eu tenho 4 antenas, porque dizer 4 chifres pega mal, cara. É ruim. Então, eu sempre tive 4 antenas, então eu sempre tive essa curiosidade por essas questões sutis, energéticas, esotéricas, mas em compensação eu tenho 8 patas no chão. Então, eu nunca tive nunca consegui trabalhar com essas questões simplesmente só por dogma de fé, sempre tive necessidade de entender e trazer essas questões para o plano Terra, né? E estudar sobre estudar, isso, ir a fundo, falar justamente, entender, né? Nunca consegui trabalhar justo. Então eu falo assim, no meu caminho acadêmico, que eu fiz educação física, filosofia, naturopatia, né? Eu brinco que eu tentei começar a compreender o ser humano pelo corpo, fiz educação física. Aí vi que só pelo corpo não dava. Fui tentar entender pela mente, fiz filosofia. Vi que só pela mente também não dava. Fui tentar entender pelo coração, me casei. Ai, meu Deus. Para poder vivenciar essa história do amor e tudo mais. E hoje em dia eu sei que eu tenho que unir essas 3 forças, coração, mente, corpo, para poder dizer que assim, definir o ser humano não dá. Cada indivíduo é único. Que legal. Eu sempre falo que se Deus tivesse um álbum de figurinhas e nós fôssemos as figurinhas, não teria nenhuma repetida jamais. Com certeza. Que é isso, né? É isso. Muito disso. E me fala uma coisa, você sempre foi zen? Sempre, assim, desse mais calmo e tranquilo? Sim. Ou teve uma época que você foi mais, assim, alvoroçado? Eu fiquei sabendo aí de um caso da Cherokee, comprou uma Cherokee. Ele era mais vida louca. Mais vida louca. Conta aí pra gente. A gente sempre tem o seu lado sombra e o seu lado luz, né? Nada como equilíbrio na vida, Justamente. Já dei minhas cabeçadas muito na vida, mas eu sempre tive essa vibe mais tranquilo mesmo, né? Isso faz parte da minha essência, assim, essa maneira de ser, como eu falei, como eu procuro entender um pouco mais as coisas, eu não tenho a pressa de já ficar... Eu sou observador, eu observo, eu vejo as pessoas falando. Esses aí são os piores, tá? Aí quando porque eu a gente que procuro fala demais, a gente tem tempo pra pensar. Pessoa que só observa, pensa muito. Entendeu? Tem que tomar cuidado. E aí eu procuro falar na hora que tem que falar. Né? É muito engraçado você falar isso, porque vou falar para o público, né? Estamos aqui, quase ninguém está nos assistindo, somos novos. Só novos no mercado. Mas assim, eu conheci o Marcos através do esporte. Sim. Jogamos vôlei. E é muito engraçado porque às vezes alguns semi-atletas, porque a gente joga na categoria subóbito, né? Sim. Já é de uma certa idade. Sim. Ai, meu Deus. E aí alguns atletas não entendem que não são mais atletas. O mais novo e a da gente, Toro. E a gente olha um pro outro, exatamente, joga de sombra. E a gente olha um pro outro e fala, você percebeu aquilo? Percebeu, né? O comportamento, como as pessoas... É muito isso, né? Sim. Mas pra gente começar, tem tanta coisa que você faz que eu vou aqui lembrando, a gente vai batendo papo. Vamos lá. Vamos começar com aquela famosa pergunta emblemática. É yoga ou é yoga? Porque ele é um grande mestre de yoga. Mas é yoga ou yoga? Eu não sei. A palavra yoga significa que ela é com acerto circunflexo, significa que ela é masculina. Yoga significa que é feminina.
Tem vários mestres, gurus que defendem uma linha, tem outros que defendem outra. Alguns dizem que se você pronuncia yoga, fecha muito o campo, fica muito restrito e poucas pessoas praticam e conhecem. Você fala yoga, abre muito campo e todo mundo vai querer fazer. Quando uma pessoa me pergunta isso, eu falo assim, você pratica? Me importa mais se você pratica do que o que você fala. Exato. Né? Então, eu até brinco, então eu vou começar a falar, então não é yoga nem yoga, é yoga. Eu ia falar isso, pra não errar, fala Eu falo yoga, ou yoga, e resolveu. Agora, tem um negócio que eu li uma vez, eu não lembro, eu sei que tem várias linhas e tal. Tem. Mas é verdade que tem uma linha, eu acredito que seja uma delas, aonde há uma sexualização maior na prática, por exemplo, porque todo mundo tem muito disso, assim, a imagem que a gente tem é de algo que melhora muito a leitura corporal, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim. É algo que também traz muito equilíbrio emocional, porque você está respirando, tem várias questões lá. Sim. Mas eu achei interessante essa reportagem, eu não me recordo aonde eu li, mas que falava que tinha até uma questão assim de sexualização, tal, enfim. São as linhas que vão pelo lado do tantra, do tantrismo, né? Que é uma linha muito antiga, né? Que vai pro lado do tantrismo, e essas linhas elas acabam quando alguns alunos me perguntam, quero praticar yoga, como que eu faço? Eu sempre falo assim, procura lugares perto da sua casa e perto do seu trabalho. Nunca lugar longe. Marca uma aula experimental em cada um deles e vai fazer. Aquele que você sentir que bateu aqui, é nesse lugar que você vai fazer a yoga. Porque mesmo com tantas linhas diferentes, mesmo dentro de uma mesma linha, dependendo do instrutor, a condução é uma, a condução é outra. Então agora eu estou entendendo. Por que vocês, mulheres, escolhem sempre instrutores robustos, lógico. belos? Não, esta academia, a estrutura é melhor. Mas é lógico. Você percebe como Tudo é uma questão de percepção. Agora eu sei porque que o Marcão tem esse estilo todo, entendeu? Agora eu tô entendendo. É pra atrair mais o público. Sinto dizer que lá em casa eu vou ter que cancelar o pagamento da yoga, sei lá. Não teremos mais. Tudo Vamos para o Tai Chi. É motivação. Tudo é motivação na vida, entendeu? Então, você nem pensava em fazer, já tá pensando. Eu já vou pensando, assim. E como que é? Tira assim a camisa? Dependendo, tem uma linha que se chama Hot Yoga, que você faz a sala ambientada a 40 graus e você faz de sunga e biquíni. É mesmo? Olha, sunga e biquíni. O Hot Yoga é assim, é uma sala que é ambientada a 40 graus Celsius, você faz yoga dentro de uma sala com 40 graus, e aí você faz de sunga, os homens e as mulheres de biquíni. Você sabe o que ela fala? Não, o melhor não é isso. O melhor é que quando a gente tá conversando disso, apareceu pra mim aqui a nossa produtora, na telinha, quando você falou do Hot Yoga, ela deu uma suspirada. É lá mesmo. Bru, eu acho que é lá, hein? Vamos marcar o próximo rolê. Inclusive... E você não tem uma pergunta pra fazer pra ele, por que ele está aqui entre nós? Do quê? Da nossa produção. Conte para o público o que a nossa produtora fez. Pois é. O Marcos vai contar que a gente foi convidá-lo pra vir aqui pro podcast. E aí a nossa digníssima produtora mandou no final... Como que ela mandou? Ela mandou um recadinho pra mim. Olha, tá tudo certo, então, para dívidas, estou à sua disposição. Por isso que ele tá aqui hoje. Chegou até mais cedo. Cheguei até mais cedo, cara. Eu quero nem saber esse negócio, a dívidas está à minha disposição. Ele já chegou, ele achou que ia ser só isso hoje. A gente ia resolver as dívidas. Resolvemos tudo. Arredondar as contas. Beleza. Arredondar as contas. Marcão, bom, vamos lá. Vou entrar agora num assunto que eu acho que assim, é muito simples até certo ponto, mas muito complexo no sentido de interiorização. Tá. Que é uma coisa que eu gosto muito quando você aborda, que são as dimensões, né? Então, fala pra gente um pouquinho das dimensões que existem, né? E como as pessoas ascendem umas às outras, né? Porque se existem várias, o caminho seria você ir acessando essas dimensões, né? Fala um pouquinho pra gente disso aí. A gente fala sobre diferenças de padrões dimensionais muito baseado em oitavas de frequências vibracionais. Então, você tem que nem as notas de um piano. Você tem o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O próximo Dó é uma oitava vibracional acima da anterior. As dimensões funcionam assim. Né? Conforme você vai acessando dimensões superiores, as oitavas vibracionais, as energias são mais sutis do que as energias mais densas. Existem muitas dimensões, né?
Eu gosto muito de falar, porque hoje em dia está na moda, né? A quinta dimensão, vamos todos para a quinta dimensão, o planeta está ascensionando, nós vamos para a quinta dimensão, né? E aí eu trabalho mais da quinta para baixo, para poder, como eu falei para vocês, trazer mais para o plano Terra. Vamos compreender um pouquinho melhor como é que isso funciona, né? Porque o que adianta eu ficar falando de a energia de 12ª dimensão se eu não consigo nem trabalhar com as 3 primeiras, cara? É verdade, exatamente. Eu não consigo nem ter uma consciência, trabalhar, eu vou ficar falando lá em cima, não tem muito sentido. Então, eu costumo... as primeiras. Eu costumo, para haver uma compreensão melhor, eu associo muito essa questão... Sabe aquele desenho do plano cartesiano que a gente tem, né? De gráficos, que você tem a linha vertical, a linha horizontal ali. Eu digo assim, uma energia de primeira dimensão, eu posso comparar com um eixo vertical de um plano, aonde as relações são estabelecidas por consciência de poder. Eu posso mais que você, você me respeita. Ou então, nossa, você eu considero a minha guru, eu vou respeitar você, vou fazer tudo aquilo que você diz. Então, pessoas que trabalham com esse tipo de relação, elas estão trabalhando com uma energia densa de primeira dimensão. Só que é aquela história, tudo tem seu lado luz e seu lado sombra. Sim. Dentro de uma energia de primeira dimensão, você pode ter coisas que são complicadas, tipo um ladrão que vem te assaltar e te dá medo, isso é primeira dimensão. O policial que vem também com esse tipo de energia. Muitos políticos quando impõem uma coisa sobre você. Mas você também tem o lado de o pai. O pai trabalha com primeira dimensão. Filho, não vai fazer isso. Por quê? Porque isso não é bom para você. E não vai fazer e pronto. Né? Um professor, quando está ensinando alguma coisa, né? Tem aquelas pessoas que admiram muito alguém. Então, alguns anos atrás, as pessoas admiravam muito o Jô Soares e tudo que ele falava era lei. Sim. Então, essas pessoas que estão nesse tipo de compreensão de que as coisas só funcionam através de ordem ou através de abdicar do seu poder pessoal para poder fazer o que o outro diz, porque o outro sabe mais? Que é muito hoje, né? Tipo assim, as pessoas não querem... elas falam muito de liberdade, mas elas não querem ter que escolher. Então, elas preferem muito mais trafegar nisso que você está me falando, né? Então, alguém vai me ditando a regra e por isso que polariza. Eu vou nesse comboio aqui e acabou, né? E também, se der errado, o problema não foi meu. Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. Tem Eu fiz isso. porque ele falou ele que era falou, assim. ele pediu. Então, essa abertura dessa mão, desse poder pessoal, né? Isso daí não é legal, traz seus prejuízos. Tem uma frase que eu uso nos meus cursos que eu gosto muito, que é assim, não seja o ditado dos outros. Lembre-se, você é poesia. E essa poesia pessoal que você precisa aprender a assumir e a colocar para o mundo, senão fica faltando coisas no mundo, né? Declamar sua poesia, a maneira que você é. E quando você abre mão disso, já temos o primeiro corte do programa. Né? Muito lindo. Você está aí deixando de ser quem você é, de mostrar quem você é e sendo o que os outros dizem. E isso, como você falou, facilita na hora de tomar algumas decisões. E é engraçado, Marcos, porque você está falando isso e muitos convidados que vêm no programa falam disso. Como as pessoas estão perdendo, cada um dentro da sua linguagem, mas como as pessoas estão perdendo personalidade, né? Sim. Você hoje parece que é o que eu falo. Todo mundo, isso é uma frase minha, mas eu falo assim, todo mundo quer ser igual, mas ninguém quer ser comum. É verdade. É isso. Né? Sim. Então é muito interessante você Todo mundo falar. quer ser autêntico. Mas dentro do... Diferente, Agora, mas não essa quer é a sair primeira da bolha. dimensão. Essa é a energia numa primeira dimensão. Aí quando você eleva um pouquinho a sua consciência, você começa a entrar numa segunda dimensão, que eu já coloco naquele plano horizontal do gráfico cartesiano, aonde as relações não são estabelecidas apenas por essa consciência de poder, mas por uma consciência de igualdade, de respeito. Então, são aquelas relações que você tem, são conhecidos, são amigos, mas não amigos mais próximos. Pessoal, então, por exemplo, eu vou bater bola, vou jogar futebol de quinta-feira com os amigos que eu bato bola com eles lá.
Tem muitos lá que eu conheço só ali de jogar futebol e depois ficar na resenha falando besteira, mas não tem uma profundidade maior, não tem. Acabou ali, a gente não fica se falando, né, todo dia, Acabou, não vai tem, embora. acabou, vai embora. Então a consciência do ser humano, a consciência da igualdade, o respeito ao outro, não só pela questão do poder, mas por uma questão de saber que estamos todos aqui vivenciando, mas não tem profundidade, porque a profundidade ela pertence à terceira dimensão, que seria um nível acima ainda, né? Tanto que na terceira dimensão, dentro desse plano cartesiano, eu colocaria um terceiro eixo que dá aquela noção de profundidade para esse plano cartesiano, né? Então, aqueles livrinhos que a gente ficava olhando e ficava lacrimejando para poder destacar a imagem, vocês já viram aqueles livrinhos de Opa! 3D, Sim, né? Tudo mais. Uma consciência da terceira dimensão, essa consciência de profundidade, então já são aquelas pessoas com quem você se preocupa de como é que você está, né? O que aconteceu com você? Me diz. Então você quer saber de onde veio aquilo. Você vai, deixa eu te ajudar para a gente poder reorganizar. Você quer ajudar para ir Quer dizer, com coisa se a mais gente- além. Se a gente for usar algumas palavras, assim, eu diria então que a primeira dimensão é a da ordem, Tá, a segunda dos limites, ok. né? Os limites você vai, sim. e a terceira da empatia, Da empatia. Perfeito. né? Uma Porque é ótima. empáticos que você está me Sim, dizendo, né? justamente. Eu me tentar entender e compreender Sim. o que eu tô passando, né? Que, tanto que você vai vendo que, assim, conforme você vai elevando, digamos, essa consciência dentro desses padrões dimensionais, as relações vão diminuindo. Porque dentro de uma energia de poder, entendo. você pode Sim. exercer com qualquer um. Dentro de uma igualdade, já não é com todo mundo. Tem algumas pessoas que não vão aceitar o seu poder ali, essa coisa, vão querer estipular uma outra consciência. E dentro dessa de profundidade, diminui muito mais. Porque quem é profundo e consciente vai ser mais seletivo, né? sim. É automático, Sim, né? Sim. E já cai nesse âmbito de amigos que são realmente mais próximos, Sim. familiares, né? E tem uma psicóloga que ela diz assim, cara, que essas relações mais próximas servem só para tirar o pior de nós. Ah, mas é. É verdade. Mas é verdade. Aí deselegante. Bem deselegante da sua parte no programa falar um negócio desse. Por quê? Porque, ó, Aqui a gente só diz a verdade. Nada mais que a verdade. Quem é que vai te questionar de alguma coisa? É apenas um conhecido, apenas um verdade, poder, verdade. ou é quem está mais próximo de você? É, É então. quem está mais próximo que vai trazer mesmo os mas desafios até espiritualmente todos. eles falam, né? Que, na verdade, os vínculos mais próximos, sejam de pessoas que passam, ou de amigos, ou família, na verdade é uma prova. Sim. Porque você, às vezes, não consegue abdicar Ver daquilo algumas e aquilo coisas. vai te confrontar o tempo inteiro. Com certeza. Essa ideia de que família pensa igual, é tudo bonitinho, não existe. Muito pelo contrário. Pelo contrário, muito- muito pelo Sim, contrário, né? sim. Principalmente às vezes até entre irmãos, né? Sempre Sim. tem um que sempre pensa diferente do outro, e aí outro. acaba sempre dando Aham. conflito. Sim. Né? Inclusive, queria e isso é mandar- exercer o crescimento, né? Isso faz com que você total, cresça. total. Mas- E aí, então assim, essas três dimensões a gente tem aqui no mundo. Talvez pessoas de terceira menos, que trafeguem nessa consciência, mas todas, de certa forma, são acessíveis para tá. nós, por exemplo. Então eu costumo dizer assim: nós temos todas essas dimensões dentro de nós o tempo todo. Sim. Tá. Tem perfeito. momentos que você está agindo dentro de uma primeira, momentos que você está agindo numa segunda, momentos que você está agindo Legal, numa terceira, legal, momentos legal. que você está agindo numa quarta. E a quarta dimensão seria o quê? A quarta dimensão, se eu for usar de novo esse plano cartesiano, ela seria o ponto zero, aonde todas elas se encontram. A quarta dimensão, muitos falam que é a dimensão do emocional, mas ela é muito mais do que isso, ela é a dimensão da consciência do tempo. Entendi. A consciência do aqui e agora, por isso que ela é o ponto zero. Porque ela é onde todas se encontram, porque é a consciência do aqui e do agora. Dentro de uma consciência de quarta dimensão, que você já estava ali vivenciando suas relações de poder, suas relações de igualdade, suas relações mais profundas, é uma dimensão onde você mergulha para dentro de você. Você tem que começar a autoconhecimento. compreender o seu próprio tempo. Porque o tempo, como as pessoas utilizam dentro de um relógio, isso é maia, é ilusão. É verdade. Tá? Você pega um relógio, coloca ele na praia, o mesmo relógio, coloca ele no topo da montanha, vai dar diferença
de frações de segundos, mas vai dar diferença nesse registro do tempo. O tempo, ele é mental. Ele é uma energia fluídica e mental. Tá explicado, porque eu chego sempre atrasado. O seu tempo é diferente do meu. Entendeu? O meu é mais britânico. O seu é muito mais além. O meu tá sempre... O seu é mais ligado à Lua. Eu tô lá da Lua. Tem até um físico, um dos... considerado um dos... Eu não lembro o nome dele, não me recordo, mas um dos 5 principais físicos do mundo hoje, que ele fala exatamente isso, e ele até prova em umas equações que ele diz assim, a relação do tempo e espaço mudou. Então, hoje a gente tem a sensação de que o dia tem, na verdade, 16 horas. Por isso que a gente faz um monte de coisa e fala assim, pô, mas já acabou o dia. Eu fui e não deu tempo. E antigamente, pô, você fazia, você saía, você fazia. O pessoal você antigamente mas ainda sempre tem fala, tempo. nossa, fazia tanta coisa, o tempo parecia Exatamente. que não passava. É isso que ele está falando, porque talvez é uma questão muito mais da ilusória, consciência. né? Tem, é da consciência. Então, coisas que eu coloco sempre para as pessoas compreenderem. Tem pessoas que são diurnas, pessoas que são vespertinas, pessoas que são notívagas. Então, o diurno acorda já de manhã, a vida aqui, é linda, 5 da manhã, 200 km por hora, fazendo tudo. O vespertino de manhã, ele é um pouco mais devagar, mas à tarde ele já está, né? Animadinho. O notívago, cara, esquece dele durante o dia. Para ele, a noite é uma criança, né? Você pega uma pessoa que é vespertino, que é notívaga, e pede para ela bater cartão às 7 da manhã, a produção dela no período da manhã não vai dar. Ela ainda não concatenou com o CREA ali dentro da cabeça, ela ainda está ali despertando. E aí ela se cobra, os profissionais cobram dela, e como ela não tem essa consciência de respeito ao tempo dela, e ela acaba indo para o ditado dos outros e não exercendo a poesia pessoal que a gente estava falando, ela acaba adoecendo, entrando em ansiedade, entrando em estresse extremo. Sendo que se ela tivesse essa consciência de 4ª dimensão, de respeitar o tempo dela, ela ia arrumar as coisas para ela fazer, trabalhos para ela, no tempo dela. Então, há alguns bons anos atrás, 2 grandes empresas que deram um boom de crescimento, a Microsoft e a IBM Brasil. Por quê? Tiraram o cartão de ponto e fizeram aquela história. Você tem que me entregar esse projeto tal dia. Toma. Como você vai fazer? Como você vai fazer, que horário você vai fazer, tudo bem. Eu já não sei. Essas 2 empresas fizeram assim, ó, bum. Só mesmo. Por um simples detalhe de consciência de 4ª dimensão. Exatamente. Agora, e por que a quinta é tão falada, tão em voga hoje? Tão difícil, né? Que falam que é tão difícil de ser acessado. Então, só vou colocar mais um detalhe da 4ª e eu já vou entrar na 5ª. Se eu pego, você, Calito, dou uma coisa para você fazer que você adora, para você vir que uma coisa que você detesta. Ixi, Maria. Eu marco no relógio meia hora. Aí, depois de meia hora, eu não falo para vocês, marco meia hora. Quando acaba, eu falo, quanto tempo faz que você está fazendo isso que você adora? Você, mal comecei a fazer, que delícia que está isso. Quanto tempo faz que você está fazendo isso que você detesta? Nossa, já faz mais de 1 hora que eu estou aqui, o tempo não passa. A percepção Belo exemplo. Totalmente diferente. Né? Sendo que o tempo ali foi o mesmo. Então, essa percepção temporal de você estar atento, outra característica da 4ª dimensão, é somente no aqui e no agora que as oportunidades aparecem para você. Se você não estiver focado no aqui e no agora, você não vai ver a oportunidade. E você vai passar, o trem passou. E é o mais difícil hoje, né? Porque as pessoas normalmente estão aqui, mas estão no celular, estão com a cabeça lá, estão começando, cabeça em casa, no trabalho. Dificilmente você vive o presente. Não, mas é verdade. É verdade. Não estou falando de você só não, estou falando de todo mundo. Verdadeiro. Porque a vida ficou tão... É que a preocupação, a gente tem várias preocupações, né? E complexas. Exato. Então a gente tem o filho na escola e eu tô pensando nele, será que ele tá bem? Será que ele comeu o lanche? Será que lá em casa tá tudo certo? Será que meu escritório tá acontecendo tudo certo? Querendo ou não, a gente se coloca em várias situações. Sim. E a nossa mentalidade é cada vez mais difícil de estarmos no aqui e no agora. Você ter foco. É verdade. Sim. Isso é um treino. É um treino. É um treino, né? Por isso que a meditação ajuda muito, né? Yoga, meditação, essas coisas ajudam a você ter essa consciência e conseguir trazer um pouquinho mais para o seu dia a dia dessa consciência, né? Eu falo assim, eu procuro praticar isso assim. Eu tô lá, eu dou aula de yoga para crianças em escolas, né? Eu tô lá com os meus alunos ali, eu tô dando aula para eles, eu tô com eles. Então, eu sempre falei para as minhas coordenadoras, para as diretoras, olha,
não fica pedindo para que eu fique registrando para poder mostrar para os pais. Não, eu estou com as crianças, eu estou observando elas, vendo o que elas estão fazendo. E minha yoga chega para os pais através delas, né? As crianças que levam isso. É verdade. Né? Muitos relatos assim, muito legais que eu tenho, de feedbacks que eu tenho disso. A hora que eu acabei a minha aula de yoga para crianças, que eu vou sair, que eu vou para minha sala para atender alguém, eu brinco que eu tiro a minha roupa de professor de yoga e visto a minha roupa de terapeuta. Eu tô com você ali, eu tô com você. O que aconteceu na aula ficou lá. Eu tô com você, concentrado em você, observando. Acabou o nosso atendimento, eu vou dar um curso, eu tiro a minha roupa de terapeuta, visto minha roupa de professor e estou focado no curso, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer. Acabou tudo isso, eu estou em casa, eu estou focado em curtir minha esposa, curtir o meu filho, ver o que eu tenho que fazer em casa. Então eu procuro não ficar trazendo as coisas e, entre aspas, mudando de roupa para estar presente em cada momento. Porque senão você não está em nenhum. Você não está, perfeito. Você não está em nenhum. Nem no sono. Porque se você não tem essa capacidade, quando você deita para dormir, você também não dorme. Sim, não Você dorme. vai trafegar em todos os pensamentos absurdos e preocupações que E você esse negócio hoje do WhatsApp, que eu falo que o WhatsApp ele é uma bênção, mas também ele é um horror, né? Não é uma vez. Não é de Deus. O WhatsApp não é de Deus. Eu posso afirmar aqui. Não é possível. Não, ele resolve muita coisa. Muita. Sim. Assim, muitas coisas que a gente resolveria assim em um mês, ele resolve ali em uma hora. Só que a questão é exatamente essa. Hoje o imediatismo. Às vezes eu posso falar por mim. Às vezes eu esqueço meu celular 2 minutos e já fico assim, ai meu Deus, cadê meu celular? Cadê meu celular? Estão me mandando mensagem. Não, eu trabalho com obra. Imagina como que é o meu conflito. Sim. Entendeu? Sim. Porque assim, o cara tá lá e aí o cara tem que resolver na hora. Não. Senão o cara perde o dia, o cara não espera, ele vai embora. E sabe uma coisa que é muito louca, que assim, complementando até o que você tá falando, que assim, antigamente a gente não tinha, sei lá, o streaming que passava direto, não tinha comercial, lembra? Não, Só que na hora do verdade, comercial, tinha você comercial. ia no banheiro, você ia cortar uma Verdade. fruta, fazer uma pipoca, você conversava com as pessoas. Ah, pô, será que a gente compra isso que passou? Ah, passou a propaganda de um carro? Você tinha uma interação. Hoje, não tem um intervalo muitas vezes. Não tem. Mas a pessoa tá assistindo e ao mesmo tempo tá com o celular do lado, passando tela. Olha, outro dia... Você vê o grau de ansiedade, não é? Outro dia eu me toquei nisso. A gente tinha rodado um filme pra passar. Tá. E quando eu olho, eu tô lá no Instagram. Olha. O filme rodou, passou e eu no Instagram. Falei, gente, que horror, né? Que nível que a gente tá. Que a gente tá, exatamente. Assim, ou seja, eu tô tão assim que tá tão lento aquele filme. Porque agora aquele negócio de 1.5, 2.0 do WhatsApp também. Você não aguenta mais escolher, né? A pessoa fala há muito tempo. Bota Já aí no acelera 1.5. tudo. Acelera aí. Mas esse do 1.5 tem estudos que dizem que há um prejuízo neurológico. Total. Porque você Aumenta tem muito a perda de ansiedade, cognição, né? um monte de coisas. Porque Aumenta o seu demais. cérebro não consegue processar e o seu cérebro abdica de interpretar emoções. Então, porque você não vai acelerado 1,5 lá 2. Não, fica muito Você não tem rápido. como, você concorda? Sim. E a gente que já fala rápido, coloca meu áudio no 1.5 pra você ver. Vamos! Por isso que eu não acelero o seu áudio. Quando ela me manda áudio, eu não acelero. Eu só certo. ando com a boladinha, então... Não. Até logo, até logo. Nem Maravilhoso. escuta. Mas vamos lá. Pegando Senão esse ele se- gancho que você falou aí, o pessoal fala da quarta dimensão ser a dimensão também da consciência emocional, porque quando você está no aqui e no agora, você está consciente das emoções que estão se passando dentro de você. É verdade. Sim, perfeito. Você está percebendo tudo que está acontecendo para poder organizar, né? Eu costumo dizer, nós seres humanos somos seres emocionais. São as emoções que fazem com que a gente tome uma ação, com que a gente medite sobre alguma coisa, né? Eu até brinco nos cursos, eu separo a palavra, coloco o E, um tracinho, moção, ou em inglês, emotion, ou seja, energia em movimento. Energia se movimentando, emoção, essa é a definição da palavra. É verdade. Então, a emoção faz com que a nossa energia se Sim. movimente. E se você não está consciente do que está exatamente acontecendo, você se atropela. Muito. E não vive. Porque não vive, E porque aí, as normalmente, emoções as pessoas estão falam assim, nossa, mas passou tão rápido o ano, eu nem vi. Eu nem vi o que eu fiz no ano. Sim. E você muitas vezes se atropelou por causa disso, por causa dessa falta de consciência, né? Eu trabalho, por exemplo, uma das técnicas que eu tenho é a EFT, Emotional Freedom Techniques, né? Que é justamente isso. Você tem que, primeiro, mergulha no que você está sentindo. Mergulhou no que você está sentindo, agora tenta definir quais são as emoções que estão misturadas ali.
Então tem raiva, tem junto com um pouco de frustração, junto com um pouco de uma certa tristeza. E aí, primeiro, para você poder lidar com isso, você primeiro precisa ver qual dessas emoções que está nessa bagunça está mais forte dentro de mim. É a raiva que está mais forte, é a frustração, é a tristeza. E aí você trabalha uma por uma. Para poder reorganizar. Com certeza. Né? Só que como a gente está nessa coisa dessa loucura, a gente às vezes não consegue parar e perceber o que está acontecendo. É uma mistura, uma mescla. E acho até que o mundo, de certa forma, estimula que a gente não olhe para dentro. Porque você tem tantos estímulos de todas as externos o tempo todo. Sim. Então, assim, é uma coisa engraçada porque eu noto muito disso. Você vai num restaurante qualquer e às vezes quando você vai, eu entendo que quando você está saindo para um restaurante é porque você quer comer o que tem lá, ou porque você gosta do ambiente e tal. Então aquilo te atrai e você fala, vou sair de casa, vou lá. Sim. A pessoa dá a primeira mordida já no celular. Na mesa, Ela e todo nem mundo. degusta. Quer dizer, ela provavelmente não vai lembrar nem do que ela comeu. Acabou a comida, ela pagou aquilo e ela não saboreou. Quer dizer, a gente vai abdicando o tempo inteiro, porque é muito estímulo E, enfim. Marcos, deixa eu te perguntar, você falou das dimensões que a gente vive aqui. Então não é da nossa consciência, não são portais que a gente acessa. É a nossa consciência mesmo. É a nossa consciência. A gente diz assim, tem dessas dimensões mais elevadas, às vezes você tem momentos que você consegue acessar informações, as pessoas falam, abriu um portal, né? Tem muita gente agora virou moda, né? Portal 999, portal 888. Nossa, o pessoal tá tatuando. 1111. Tem aquele... Como que é aquele negócio? Falam lá, boi... Como que é? Não, é que você não queria Que tatuar até o... tatua. Você não falou até de tatuar 333? Tem que tatuar Que é pra mim. meio besta? Tonto. Ai, meu Deus do céu. Não, tem um lá que eu vi que tinha que tatuar, que abria o portal da prosperidade. verdade. Não é isso? É. Ai, depois eu vou Essa história de pesquisar aí. portais surgiu desde a década de 80, que lá da década de 80 até 2012 teve que nós chamamos de período de convergência harmônica. Né? Foi um período de mudanças muito grandes, acelerou muito os processos todos. Né? Nós estamos passando por um processo de ascensão planetária, enfim. Né? Então, naquela época, até os famosos 11 portais, né? Que foi o portal 1111, que foi realmente em 2012, antes de uma grande mudança que teve, enfim. A partir disso, essa história de portal virou moda. E aí as pessoas, qualquer númerozinho igual é portal. É portal. Assim mesmo. Não, tem gente que fica assim, nossa, eu vi a placa lá, número tal, tem alguma coisa querendo falar comigo. Justamente. E portais uma história, são momentos de acesso a consciências mais elevadas, né? Que você pode ter em qualquer momento do seu dia. Você pode ter os seus portais independente de numeração, de qualquer coisa. Sim. Né? Porque isso é mesmo você acessando. Então, a gente estava falando, aqui no planeta a gente diz, o ser humano é um ser de terceira dimensão. Nós estamos aprendendo a lidar com a quarta dimensão. Porque essa história de você estar atento a você mesmo, que muitas poucas pessoas conseguem praticar. E as pessoas já estão preocupadas com a quinta dimensão. A quinta dimensão, ela é a dimensão que você só vai conseguir acessar se você tiver com o amor vibrando no seu campo mental, se você tiver com um pensamento amoroso. Para você ter um pensamento amoroso, você precisa se compreender, se amar, se respeitar e poder trazer isso para olhar para o outro de uma forma amorosa, sem tantos julgamentos, sem tantas críticas, valorizando muito mais no outro as qualidades do que os defeitos. Sim. Você tem uma Da frase pessoa. que eu sou apaixonado e que é quando você diz, a gente tem que ter uma mente menos crítica e mais crística. Né? E é muito isso. Né? Total. Porque Cristo não era uma pessoa. Cristo, ele é como se fosse um título, um local que você acessa. Cristo é a energia do amor mais puro. Jesus era o Cristo. Sim, tanto
que basta... E é legal que você está falando isso, e tem gente que, quando a gente fala disso, se assusta um pouco. É só você lembrar que ele não era filho de Maria Cristo e José Cristo, né? Não era sobrenome. Não, parece óbvio, mas é verdade. Mas é verdade. É muito mais. É verdade, é muito mais. Jesus é o Cristo deste planeta. É muito maior a E dimensão. ele acessou essa consciência crística de amor, de reconhecimento do próximo, de amor maior, de capacidades de até manifestar milagres através dessa consciência mais amorosa, né? Porque quando eu brinco com isso, eu falo assim, né? Se você quer ser um super-homem ou uma super-mulher, né? Aquele S que está aqui na região do peito das emoções, sublima, traz para cima e coloca esse S lá e a mente deixa de ser crítica e passa a ser crística, né? Isso mesmo. Que aí você passa a pensar de maneira amorosa. E esse pensamento amoroso, ele tem muita coisa embutida aí, de consciência de compaixão, de consciência de misericórdia, de consciência de perdão, né? Tudo isso está embutido nessa consciência de quinta dimensão, né? A gente diz assim, esses seres que são mais sutis, que são superiores, anjos, mestres ascensos, esses seres, eles só conseguem baixar a vibração deles até a quinta dimensão. Abaixo disso é muito denso para eles conseguirem acessar. Quando você consegue elevar a sua vibração até a quinta dimensionalidade, aí é o ponto que você consegue fazer as canalizações, as psicografias, as percepções. Olha que legal. É nessa hora, você eleva o seu padrão, você atinge uma consciência amorosa e consegue ter acesso a esses seres e trazer informações. Isso que você está falando, Marcos, vem muito de encontro com o que as religiões pregam, de certa forma. E uma coisa que eu digo muito, você sabe, nós somos espíritos, é que eu falo muito que, assim, as pessoas ficam esperando que as mudanças planetárias ocorram do lado de lá. Como se, assim, houvesse um período onde Deus magicamente estralasse os dedos e aquilo tudo se resolvesse. Veja, a nossa consciência mudando, a gente muda o planeta. Com certeza. Então, a mudança é interna. E é engraçado porque é por isso que nós estamos aqui. Se Deus não precisasse de nós para operar estas mudanças, nós não estaríamos. Claro. Então, Ele conta conosco. Então, é muito disso que você está falando, é muito alinhado. É que as pessoas, às vezes, elas não se apegam que as coisas estão confluindo para isso, né? Que é aquilo que a gente estava falando dessa inter-relação entre as dimensionalidades. Isso é entrega de poder ao outro, que a gente estava falando. Perfeito. Uma energia de primeira dimensão. E a gente fala muito da consciência, né? E a nossa consciência está expandindo mesmo. Graças a Deus, né? O mundo está expandindo. Hoje em dia, as pessoas falam, ainda tem muita guerra, mas tem muito menos guerra do que tinha antigamente. Exato. Você sabe que até quando você estava falando desse negócio do tempo e tal, eu até anotei o nome aqui antes da gente começar o programa, porque eu não sei pronunciar, mas eu achei muito legal, não sei se você já ouviu falar, de um cientista tcheco chamado Itzhak Bentov, que ele criou um modelo holográfico da consciência, onde ele dizia que com o poder da mente poderia se transcender tempo e espaço. A CIA investigou ele sumiu misteriosamente, como muitos. Mas eu achei muito legal, porque... Ele foi pro tempo e espaço. Mas era um cientista, então é muito legal, porque isso que você está falando tem muita profundidade, né? Sim. Conforme você vai conseguindo essa consciência de si mesmo, conforme você vai conseguindo elevar a sua consciência para ter essa consciência mais amorosa, você reorganiza a sua realidade. Sua realidade muda. Você passa a não ter mais que vivenciar algumas coisas, porque se a sua energia está mais sutil, energias mais densas não te encontram, digamos assim. E até você prospera na vida, né? Sim. A consciência tem muito a ver com isso. Quando a gente estuda até parte de empreendedorismo e negócios, eles falam muito de consciência. Expanda a sua consciência, leve a sua consciência, porque senão você vai ficar ali e você só vai chegar ali. Se você expandir, vai Eu nem embora. sei se nos livros, de repente, mais holísticos, se a gente pode usar esse termo, era assim. Mas, por exemplo, nos livros espíritas, a palavra consciência, depois do ano 2000,
ela começa a estar em quase todas as leituras. Essa palavra hoje, ela ganhou uma dimensão muito grande e as pessoas têm que entender que existe uma razão para isso, né? Sim. Agora, assim, todo mundo tá expandindo a consciência, tem muita gente, só que a gente vê também que a parte da moralidade tá decaindo, né? Estamos caindo algumas partes, né? Muito, principalmente a galera, assim, mais jovem, tudo, são poucos que a gente vê que tem acesso à espiritualidade e algo do tipo. O que você acha disso? Você acha, por que ainda não teve esse impacto para todo mundo? Tem pessoas Por que as pessoas demoram tanto para despertar, né? Exato. Será que elas não estão preparadas para isso? Nós mudamos, né, o padrão vibracional. Bom, eu gosto muito ali. Os maias, eles tinham uma parte de astrologia, de astronomia muito desenvolvida, né? Eles têm ali um trabalho ali de uma consciência de que o nosso sistema solar, ele gira em torno do centro da nossa galáxia e que, como a Terra leva 365 dias para dar uma volta em torno do Sol, o nosso sistema solar leva mais de 26 mil anos para dar uma volta em torno do centro da galáxia. E assim como o nosso planeta é dividido em 4 estações, verão, inverno, outono, primavera, dentro dessa coisa, os maias dividiam essa volta do sistema solar em torno em 5 estações de 5.125 anos cada uma delas. Essas 5 estações eles denominavam de amanhecer galáctico, meio-dia galáctico, entardecer galáctico, anoitecer galáctico e noite profunda galáctica. Tá? Exatamente em 2012, nós saímos da noite profunda e entramos no amanhecer galáctico. Em 2012. Em 2012. Nós saímos da noite profunda e entramos no amanhecer galáctico. Noite profunda, aonde foram 5 mil anos para trás, aonde tinha muita guerra, muita violência com os outros, muita coisa. Nós entramos agora no amanhecer galáctico, 2012, fazem só 13 anos. Então eu brinco que a gente ainda está tirando remela do olho, ainda está com bafo de cabo de guarda-chuva. Então nós ainda estamos trazendo muitos ranços de comportamento do ser humano que não tinha amor na consciência. E 13 anos é muito pouco. É muito pouco, perto de 5.125 que a gente está vivenciando. Exatamente. Não é nada. Não é nada, né? Então, de certa maneira, é um processo, entre aspas, natural, de que isso vá sendo trabalhado e modificado não tão rápido quanto a gente gostaria. Imagina. Como é que você vê, Marcos, diante de tudo isso que você estuda, não é à toa que você é guru, porque é o conteúdo que você carrega, né? Eu gosto de salientar isso. Como é que você vê a transição planetária no sentido assim, quando que você acha que a gente vai alcançar e de que forma você acha que a gente vai alcançar? Não sei se fica clara a minha pergunta. Alcançar o quê? Então, a tal transição, ou seja, passar do estágio que estamos com um estágio melhor de vida. Pior. Não, o pior eu acho que é o caminho, mas tudo bem. A depuração vai. Na realidade, nós estamos bem nessa época da separação do joio e do trigo. Isso. Está todo mundo falando mostrando disso, né? a sua cara, a sua Verdade, história. Está verdade. todo mundo mostrando. Exato. Não tem mais como ficar escondendo disso, né? E quem está aqui vivenciando os padrões mais densos está tendo que limpar uma série de questões internas ali Sim. que traz de outras vivências, né? De outras E acaba sendo encarnações. obrigatório, né? E acaba passando por isso. Se eu não gostaria de desanimar, mas se eu for bem crítico, né? Essa história assim, o que o pessoal chama de idade de ouro, para mim a verdadeira idade de ouro seria o meio-dia galáctico, né? Que, ou seja, daqui a 5.112 anos, Deus que me né? Que perdoe. verdadeira. Essa transição, ela é lenta, não dá para ser muito rápido. Deus porque que me senão perdoe, tudo vou ter que voltar explode. quantas vezes para passar por isso? Eu não vou voltar, não. Aí vai depender da sua escolha. Não quero. Você tem que estar preocupada se você vai estar no expurgo planetário. Não. Essa de voltar é bônus. Bônus é. Se eu voltar, é bom, né? Nós escolhemos voltar, estar tá aqui. ótimo. Nós escolhemos estar aqui nesse momento verdade. para Sim, poder ajudar a fazer esse processo dessa transição,
né? Então é aquilo que a gente estava falando. Qual é a sua responsabilidade nessa história? A sua responsabilidade é você cuidar da sua energia. Conforme você cuida da sua energia, da sua consciência que você eleva, isso reverbera para quem está próximo e muda a realidade. Total. E é engraçado que, assim, é aquela coisa da energia negativa que tenta te puxar para o contrário, né? Exatamente. A perda da responsabilidade. É engraçado essa palavra, né, Marcos? Porque, assim, a gente cresceu com essa palavra muito forte, né? Responsabilidade era natural, todo mundo tinha que ter sobre tudo. E hoje todo mundo foge dela, né? A responsabilidade dos pais com os filhos não existe. O problema da escola. A responsabilidade... Assim, se assumir realmente, olha, eu tenho um papel sobre a minha vida. Eu preciso guiá-la, né? Eu costumo dizer assim, a própria palavra já é autoexplicativa. Responsabilidade, habilidade de responder a. Responsabilidade, habilidade de responder. Isso é responsabilidade. Se eu tive habilidade para me meter numa situação, eu tenho responsabilidade sobre ela. Sim. Eu preciso começar a ficar atento, tanto que eu falo assim, para mim isso é uma das questões que mostram uma certa consciência de quinta dimensão, né? Para mim eu digo assim, a palavra culpa eu gostaria de erradicar do dicionário da vida e substituí-la pela responsabilidade. Somos dois. Tá? Porque se nós três aqui nos desentendemos por uma situação qualquer, brigamos. Eu tenho algo a aprender com isso, Calito tem algo a aprender, Vic tem algo a aprender com isso. Quando eu falo que a culpa é do Calito, eu estou falando que eu não tenho nada que aprender, nem você, porque a culpa é dele. Eu estou tirando a oportunidade de crescimento. De aprendizado. Então, eu não gosto de trabalhar com culpa, eu gosto de trabalhar com responsabilidades. Isso. Se eu estou atento e percebo qual foi a habilidade que eu usei para entrar nessa discussão, então eu vou começar a trabalhar em mim para poder reorganizar em mim aquela habilidade. A hora que eu reorganizo ela, aquilo está perdoado, Mas isso é o tá mais limpo. difícil hoje em dia. Ninguém se olha para dentro, ninguém se vê. É sempre a culpa do outro. Estão sempre procurando culpas e culpados. Sempre o culpa. Eu passo por isso todo dia. Porque eu, como arquiteta, tudo é culpa do arquiteto, né? Tudo é culpa dele. Então, assim, culpa é sempre do outro. Nunca é da pessoa. A gente nunca entra em conflito. Eu tenho outras empresas, tenho sócios. Então, assim, sempre o conflito... não, mas foi fulano que falou. É da outra parte. Foi fulano que fez. Parte, né? Então, assim, se todo mundo parasse e falasse, não, porque eu poderia mudar? Realmente, olha, desculpa. Eu errei aqui nesse trecho, nessa parte. Mas as pessoas já me perguntaram depois do lançamento do programa, vocês se dão sempre bem, vocês estão lá porque vocês são animados e tal. E, na verdade, é assim, eu acho que a gente se dá muito bem. A gente se dá. A gente também discorda. Mas você dá em mim? Exatamente. Mas o que eu acho mais legal é que, assim, o que eu amo neles é porque são amizades que me alegram, mas que me ensinam. Nós aprendemos um com o outro, nós nos apoiamos. Tem muita gente que às vezes fica enciumada, não entende muitas vezes a nossa dinâmica. Pena que o Nelson não está aqui hoje. Pena mesmo. Mas o Bob vai muito melhor do que ele no programa. O Bob ajuda muito aqui. Mas eu acho que se trata disso. É porque eu falo, Marcos, que como terapeuta, eu tenho a honra de entrar na vida das pessoas. As pessoas me permitem, de certa forma, viver uma vida que não é minha e aprender com elas. Sim. Então, assim, e isso, toda relação humana pode, né? Porque afeto, é o que eu falo, é afetar e ser afetado por alguém. Só que as pessoas não estão dispostas, é bem o que você falou, elas não estão dispostas a aprender. E a gente tem conflito, e a gente briga, e às vezes a gente discute, mas Especialmente no tocante ao quê? Pontualidade. Não vem não. Não vem não. Que tem a ver com o quê? Responsabilidade. Porque a culpa capacidade não é minha. de responder a um combinado. Foi certo? Nisso, a culpa não é minha. É do relógio. Seu relógio que tá adiantado. É onde você vive, que é o nosso relógio não mesmo. Mas é exatamente isso. Só que o legal é que a gente não leva pro pessoal. As pessoas levam muito pro pessoal hoje em dia, né? Uma coisa... A gente tava até conversando nos bastidores, né? O latino, ele tem muito do emocional latente. Sim. Muito. Então, assim, você vai dar um feedback, agora jogando na parte de empresas, né? Que é minha área. Você vai dar um feedback pra pessoa, um retorno ali do que ela fez, contribuiu, e aí faz uma crítica, meu Deus do céu. É um mês
pra conseguir trazer essa pessoa de volta. Porque já leva pro pessoal, ela não gosta de mim, e não sei o quê. Então é muito também da nossa cultura. A gente morre de medo de falar alguma coisa pra nossa produtora. Morre! A gente fica sofrendo represálias, não é? Meses. Exatamente, a gente fica... Mesmo quando você vai ali devagarzinho também, Melindres. Nossa senhora. Não, eu fiquei adivinhando ela querer pagar suas dívidas. Porque, nossa, eu tô querendo ver que ela paga as nossas, viu? Mas tudo bem. Ai. Agora, Magrão, você tem, logicamente, o estudo dessas técnicas, desses conhecimentos mais holísticos, mas você também tem um embasamento, vamos dizer, acadêmico, enfim. Então, você fala com propriedade. Você não é um alegre, como tem tantos por aí. Como é que a pessoa, por exemplo, o público que está nos assistindo, ele consegue separar o que é um holístico sério, com embasamentos como você traz, muitos até científicos, dessa parafernália que surge todos os dias na rede social, porque é o que eu falo, tem cada coisa que eu vejo, coisas que eu estudei, eu olho o cara falando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, que eu falo, mas da onde ele está tirando? Só que as pessoas estão consumindo isso, né? Carlito, isso é muito complicado, cara, né? Porque tem realmente hoje em dia muitas pessoas que estão fazendo coisas por causa de cursinho de fim de semana e não tem a vivência daquilo. É verdade, viu? São reprodutores de conhecimento e não realmente pessoas que vivenciam aquilo que fizeram para poder estar ali colocando. Teve uma época que eu morei em Florianópolis, quando eu fazia faculdade de filosofia, eu morava lá, e aí uma vez eu saí com uns amigos, né, nós estávamos num bar, e aí estavam lá conversando, tinha um grupo de menininhas ali, aquela paquerinha, aquela coisa, de repente Floripa, as meninas, Floripa é tudo de bom, mandaram ali um bilhetinho pra gente, cara, e os meus amigos, a hora que a gente leu o bilhete, os meus amigos não queriam nem mais conversar com elas, né? Eu apelidei elas de escudeiras dos cavaleiros do Apocalipse. Ai, meu Deus, por quê? Né? Que E uma das coisas que constava lá no escrito, que eu vejo isso muito hoje em dia, estava escrito assim: mais para frente, mais próximo do fim dos tempos, a luz vai ser tão grande que até os iluminados vão se confundir. Apenas os predestinados que vão conseguir distinguir a luz correta. Luz é conhecimento, é energia, é vibração, é conhecimento. Hoje em dia, essas escolas esotéricas já quase não existem mais. O conhecimento está muito aberto. Tem muita coisa aí colocada aí para fora. Só que tem muita gente se confundindo com toda essa luz. Pegando um pontinho ali e reproduzindo aquilo sem uma vivência, sem uma compreensão. E as pessoas desesperadas como estão dentro desse mundo, né, de muitas depressões, de muitas ansiedades, de muito nervosismo, muita informação, às vezes vem uma coisinha que fala um pouquinho ali para ela já vai para dentro daquilo, sem nem parar para poder realmente sentir se aquilo está trazendo para ela uma paz ou está trazendo uma atribulação. Então, assim, tem aquela história assim, Carlito, para mim, até falei, né, antes com vocês conversando sobre a história do yoga lá, como fazer, né, procurar lugar que você pratique e te dê a paz. Quando você está consciente de si mesmo, você consegue sentir quando uma informação te traz uma atribulação ou quando uma informação te traz uma paz. Se a informação te trouxe paz, para você aquilo tem sentido. E vale a pena você se dedicar um pouco àquilo. Se ela te trouxe alguma atribulação, descarta. Não segue aquilo. Por mais lógica que tenha aquilo, descarta. Coloca de lado, porque aquilo tá atormentando. Está atormentando, né, ali a sua paz. E o que atormenta, né, não dá certo. Eu falei, né, fiz faculdade de filosofia. Uma das coisas que me fez, entre aspas, sair antes de terminar, faltou 1 ano para eu terminar a faculdade, né? Uma das coisas foi quando eu fiz a disciplina de lógica, onde você aprende a analisar os discursos, se as premissas estão corretas, são coerentes, se a conclusão está lá, né? E aí você analisa os discursos e tudo mais, e aí você pega Hobbes e Rousseau.
Hobbes parte do princípio que o homem é mau por natureza e a sociedade o sociabiliza. Rousseau que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, acaba com ele. Aí você lê o discurso dos dois, os dois conseguem provar exatamente aquilo que eles estão querendo falar. Aí você fala, bom, o que a lógica está me trazendo aqui, cara? Eu não consigo distinguir. Aonde que eu vou distinguir? No coração. No coração. Você sabe o que quando as pessoas me perguntam assim, por que você crê? Não sei se já tiveram essa pergunta para você em algum momento. Porque tem gente que é muito assim, não, o que vale para mim é só o mundo material, não existe nada do outro lado, enfim. E eu sempre falo, você vai ter argumento para os dois lados. Sim. Sim, você vai ter. Vai. A questão que você tem que analisar é quem vive melhor. Quem acredita ou quem não acredita. Porque eu vou ser muito sincero, se você pensar que você está aqui só para isso que a gente tem, Nossa. é muito penoso. Sim. É muito, muito penoso. Sim. Vou aproveitar esse gancho. Eu fiquei curioso mesmo quando eu estava vendo o seu ultra mega blaster currículo. O que é geometria sagrada? A geometria sagrada é uma forma de explicar toda a criação do mundo através das proporções matemáticas dentro da geometria. Tá? Então, você tem ali um tetraedro, tá? Que é uma forma de 4 lados triangulares ali. O tetraedro representa o elemento fogo. Você pega o octaedro, que é como se fossem 2 pirâmides unidas pela base, representa o elemento ar. Você pega o cubo, representa o elemento terra. Você pega o icosaedro, representa o elemento água. Você pega o dodecaedro, representa o elemento éter. Então você tem aí os 5 elementos básicos da criação da matéria. Então não tem nada a ver com aquela, por exemplo, com aquela simbologia do Fibonacci. Tem a ver com a simbologia do Fibonacci, porque a gente diz assim, a criação do universo por essa mente maior, que você pode dar o nome que você quiser, Deus, Alá, Jeová, seja você ali, essa mente maior é uma mente amorosa, que a gente diz que ela começou a criar o universo através da expansão da sua consciência. Então, você pega na tradição cristã, na tradição egípcia, né, diz que no início era o nada e o espírito. E para poder haver criação, precisa de movimento. Então, o espírito precisava se movimentar. Para ele se movimentar, ele lançou 6 raios de consciência. Um para frente, um para trás, um para a direita, um para a esquerda, um para cima e um para baixo. Aí ele começou a poder se locomover nesses raios de consciência. Então, eu estou aqui parado no nada, de repente eu projetei um raio de consciência até o Calito, eu consigo chegar até ele. Eu consigo me movimentar e chegar até ele, sem eu precisar movimentar fisicamente, com a minha consciência eu consigo acessá-lo ali na frente. E aí, a partir disso, Deus começou a criar. Então, ele criou esses 6 raios, ele uniu esses 6 raios, isso formou um octaedro, por isso que a gente diz que Deus é uma energia mental, porque representa o elemento ar tem referência à mente, né, ao pensamento. E, a partir disso, ele começou a voltar para o centro e começou a girar esse octaedro, o que virou uma primeira esfera de criação. Aí ele chega e vai para a beira dessa esfera e repete o processo. Lança um raio à frente, um atrás, à direita, à esquerda, e ele cria uma segunda esfera que tem o mesmo diâmetro da primeira e as duas se intercalam. Então você tem 2 esferas se intercalando. Essa figura se chama Vésica Piscis. Foi o primeiro momento do surgimento da luz. Faça-se a luz. A luz se fez aí. Que legal. E aí, nesse encontro da Vésica Piscis, que você pega ali e os círculos saem ali, esse encontro, Vésica é vesícula, é espaço vazio, é nada. Piscis vem de peixe. Então, o símbolo do cristianismo é um peixe. É a Vésica Piscis, que é pai, mãe e filho. E quando você pega referências de espaço, distância, e começa a traçar retas ali dentro dessa parte do encontro dos 2 círculos, ali dentro você tem a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci está dentro da Vésica Piscis. Que bacana isso, muito legal. Que é toda uma relação
de criação. Que é arquiteta. A sequência Fibonacci é responsável por explicar ali o miolo do girassol, a concha de um molusco, O desenho da nossa desenho do orelha. abacaxi, desenho da orelha. Tudo isso está explicado dentro dessas proporções áureas Isso, da sequência Fibonacci. Tanto que eles chamam de marca de Deus, né? Justamente. Proporção Por conta disso, perfeita, porque tá né? em Que ela é tudo, em todas as perfeita. criações você acha. E dentro do padrão dessa consciência de criação, Deus foi fazendo isso. Aí ele fez essas duas esferas, aí ele gostou da brincadeira, né? E começou a fazer outras esferas. E aí ele faz 6 esferas com a do centro, 6 em volta. Aí você tem o que a gente chama de semente da vida. Tá? A hora que você faz essa semente da vida girar, ela forma o torus. Tá? E o torus é a primeira vez que surge a energia eletromagnética. E aí surge a capacidade de criar, que toda a criação da matéria é através da energia eletromagnética. Sim, né? inclusive o Chico Xavier, dentro do Espiritismo, ele falava que o futuro dos nossos problemas, em termos de soluções, viria por esse estudo, do eletromagnetismo. Justamente. E aí vai expandindo. Então, forma a semente da vida ele continua o processo de criação, forma o ovo da vida, continua o processo de criação, forma a flor da vida, que é muito conhecida, aquela forma da flor da vida, né? E aí continua a expansão, forma a flor do ser, que é o fruto da vida, que é o cubo de Metatron, né? Que trabalha. Então, você consegue fazer toda uma explicação da criação através de formas geométricas e estudos de área, de altura. Você consegue explicar tudo ali dentro. Então, você tem um físico atual chamado Nassim Haramein. O Nassim Haramein, ele tem toda uma teoria baseada na multiplicação de tetraedros, que é o elemento fogo. E que ele bate de frente com muitos físicos cartesianos, com alguns físicos quânticos. Então, geometria sagrada, quando a gente fala em geometria sagrada, a gente está muito pautado nessas 5 formas primordiais, que a gente comentou. São chamados de sólidos platônicos, tá? Mas não foi Platão quem criou. Platão, como todo filósofo, ele atravessava o Mediterrâneo e ia beber nas informações do Egito. E aí ele voltava para a Grécia e fazia o trabalho que um filósofo faz. Um filósofo, ele pega alguma coisa e ele vai descrever para você olhando assim, olhando assim, olhando assim, olhando assim, olhando assim. Ele vai descrever, tanto que muita gente fala, leitura filosófica é chata. É chata porque ele pega uma coisa e ele vai descrever de todas as formas possíveis, você não tem a mínima dúvida sobre o que ele está falando. Então Platão atravessava, bebia das águas do Egito, voltava e então como a nossa sociedade é uma sociedade cartesiana derivada do conhecimento dos gregos, dos romanos, nós trazemos esses sólidos como sólidos platônicos, porque ele foi o primeiro a falar sobre isso pra gente aqui no Ocidente. Entendi. Né? E esses Mas elementos terra, água, ar, fogo, eles têm a ver com o astral também? Tem, porque eles têm toda uma correlação com a parte psicoemocional, né? Quem é muito ar é muito mais intelectual, muito mais criativo. Quem é muito água é muito mais emocional. Eu sou muito ar. mais... Quem é muito terra é muito solidez, muito Como firme você sabe aqui. que a pessoa é ar? É pelo signo? Você tem todos os elementos dentro de você. Tá. Né? Se você vai para a parte da astrologia, você vai ver lá que também você vai conseguir ver quantos elementos você tem na sua personalidade. Então, como eu falei, eu sou touro com touro. Eu tenho 9 planetas em terra. 1 planeta em água, 1 planeta em ar e 2 em fogo. Então eu tenho muito terra, sou muito mais aqui, né? Embora eu brinque com as pessoas, né? Minha esposa falava que ela nunca conheceu um touro tão aéreo que nem eu. Né? Eu falo, porque como eu tenho muita terra, no princípio do tal, aonde você chega no máximo, você nasce o oposto. Né? Então eu tenho um quesinho do oposto aqui dentro de mim. Né? Então... Você sabe que eu gostei dessa explicação porque eu descobri uma coisa. A minha esposa, e todas, são filósofas. Porque quando elas querem te repreender, elas vão por todos os ângulos para chamar a atenção. É isso mesmo. Maravilhoso. Eu não sabia dessa formação. Que é aquilo, né? Maridos, deixem seu like para nós. Então a geometria sagrada é isso. Ela explica toda a parte da criação, né? Através dessas proporções todas.
e faz com que a gente entenda de maneira mais lógica muitas coisas que Muito acontecem. bom. Agora, vamos voltar lá. Você falou que dá aula de yoga para as crianças, Sim. né? Para adultos também? Não? Também. Também? Eu sou uma pessoa que sempre falam que eu tenho que fazer yoga para me acalmar. Meditação. Porque eu sou meditação, porque eu tenho minha consciência muito acelerada. É. E eu precisava fazer. Mas eu sou muito acelerada. Nunca tentei, nunca testei. O que você recomendaria para mim, para pessoas que são parecidas comigo, que sempre falam assim, não, eu não vou fazer porque não dá, não consigo, minha mente não fica quieta. Tá. Inclusive, fala a definição que você falou uma vez do que significa meditação. Não, Achei tá. sim. Peguem papel e caneta, que é maravilhosa a definição. Não, porque tem uma definição científica para meditação, né? Que inclusive quem desenvolveu foi o Dr. Roberto Cardoso, junto com o grupo de meditação dele que ele tem na Unifesp, né? E a definição científica meditação é um processo autoconsciente que se utiliza de uma técnica específica, a qual possui um artifício de focalização e que promove um relaxamento da lógica. Nossa, Anotou? Bonito, né? bonito. Não me pergunte Então, primeiro. Meditação, processo autoconsciente. Quando você está meditando, você não perde a consciência em momento algum. Não perde, Não né? perde. Sim. Você está o tempo todo consciente. Você pode até acessar os momentos de vazio de pensamento, momentos de acessar, ver algumas coisas, mas você está consciente daquilo que você está acessando, que você está vendo. Se utiliza de uma técnica específica. Existem milhares de técnicas para meditar. Desde técnicas passivas, onde você fica sentado, observando a chama de uma vela, fazendo um mantra, até técnicas ativas, que seria o caso para você. Com pessoas que são muito agitadas, que não aguentam ficar paradas, procurem meditações ativas. Como é isso? Então, meditação ativa, danças sagradas. Você vai dançando, repetindo aquele movimento, aquilo vai te conduzindo a um estado de consciência alterado por causa do movimento repetitivo, né? Os índios fazem muito isso. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho... Entendi. Né? Danças sagradas, tem isso. Ai, que legal. O Osho tem uma meditação ativa, onde você tem movimentos para expurgar e fazer um monte de coisa durante a meditação. Eu, particularmente, adoro muito meditar andando. Eu ando meditando, né? Porque, assim, toda meditação, toda técnica, ela precisa desse artifício de focalização, que nós vulgarmente chamamos de âncora, que é para onde você vai direcionar o seu foco. Então, eu estou meditando com a chama da vela. Eu estou aqui olhando para a chama da vela. Vem um pensamento na minha mente. Nossa, meu filho tem prova amanhã. Se eu começo, é prova do quê mesmo? Nossa, será que ele estudou? Já era. Eu acabei de parar de meditar. É. Se vem o pensamento, meu filho tem prova amanhã, e eu volto para o artifício de focalização, para a âncora, eu falo assim, bom, depois eu penso nisso, deixa eu voltar a observar a vela, eu estou meditando. Não tem problema que venham pensamentos. Não tem problema nenhum. Porque as pessoas falam que assim, não pode ter venha. nada, tem que ter tudo branco. Isso seria o ponto ápice da meditação. Uma vez eu até falei, lembra que eu te falei? Que eu falei assim, que eu tinha uma amiga que meditava muito, que ela falava assim, você sabe que aprendeu a meditar quando você é capaz de escutar o próprio silêncio. Eu nunca ia escutar o meu. Foi o que você me respondeu. Foi o que você me respondeu na época. Foi exatamente isso. Nunca, Que quando você começa a fazer isso, trazer a sua mente para esse ponto de focalização, para essa âncora, você começa a ser um observador dos seus pensamentos. Você observa qual o pensamento que vem para sua mente e deixa ele embora. Observa. Quando eu fiz o curso de meditação transcendental, eles usaram uma imagem que eu achei muito legal. Eles falaram assim, imagina a sua mente como uma rede de pesca. O pescador joga a rede no mar para pegar os peixes, aí ele vem e recolhe. Quando ele recolhe, vem os peixes, mas vem muitas sujeiras, algas, botas, muitas coisas grudadas. Aí ele tem que estender a rede na praia para poder limpar aquela rede, para poder jogar no mar de novo. Quando você entra no seu dia, tem muita coisa acontecendo na sua mente durante o dia. Tem muitas coisas que foram boas, proveitosas, mas tem muito lixo na sua mente. Quando você está meditando, esse lixo começa a sair. É como se você estivesse estendendo a rede na praia para limpar a sua mente.
Então você observa o pensamento, deixa ele ir, observa. E aí você vai limpando a sua mente para no dia seguinte a sua mente estar limpa para você mergulhar na realidade de novo. A minha mente deve estar cheia de cookies. Eu não vou falar do que ela tá cheia para não ter cortes. Sabe, para não derrubarem o canal? Porque daria um programa falando isso, mas tudo bem. Eu tenho que acessar lá e dele Marquinhos, tirar o histórico. Falando agora de uma questão mais filosófica, assim, que eu queria trazer quando a gente chamou, que eu acho que é muito legal. Muitas pessoas têm muito receio, assim, o religioso, seja qual for a religião, às vezes ele tem muito receio de estudar coisas nessa questão mais de, por exemplo, de práticas integrativas, de coisas holísticas, o que for, como for chamado, porque ele entende que uma hora vai confrontar com as crenças dele. Como se assim, ó, esse tipo de conhecimento vai confrontar com as minhas crenças e tal. Tá. Pensando em termos filosóficos, por exemplo, você consegue conciliar, por exemplo, uma questão religiosa que você gosta, uma linha, com esses conhecimentos? Como é que é isso? Como é que você trafega com tudo que você já estudou, por exemplo, nesse sentido? Ou você acaba formando a sua própria crença, por exemplo, em termos de estilo de vida, filosofia de vida, por exemplo? Tá. Porque assim, ó, o termo holismo, né? Eu até falo um pouco sobre isso. Às vezes eu vejo alguns terapeutas falando, não, vem cá, que eu vou cuidar da sua energia, vou alinhar seus chakras, vou limpar sua aura, né? E você vai ficar bom. E aí eu sou um terapeuta holístico. Aí eu olho e falo, não, você é um terapeuta energético. Porque o holístico, ele vai olhar para o seu físico, como é que está o seu corpo, ele vai olhar para as suas emoções, como é que estão as suas emoções, ele vai olhar para o seu pensamento, como é que está a sua mente, ele vai olhar para o seu espírito, como é que está o seu espiritual. Então, o holismo significa você saber olhar para tudo integrado. Muito mais completo. Muito mais completo. Perfeito. Então, nesse tipo de integração, não dá para você ter medo de vou confrontar uma religiosidade, porque isso faz parte. Dentro de uma visão holística mesmo, a espiritualidade está totalmente integrada nisso. Ela não está separada disso, né? Eu sou dessa linha de que, assim, atualmente a minha criação católica, como a maioria, né? Mas eu me considero um ecumênico, um espiritualista. Um cara que eu não tenho atualmente uma religião específica que eu siga, mas eu converso sobre todas, gosto de todas, vejo a verdade em cada uma delas. A única questão que eu coloco é, toma cuidado para não trabalhar com a religião apenas mentalmente. Trabalhe com a religião no seu coração. Ah, sim. Sentindo aquela verdade para você. A maioria das pessoas tem uma religiosidade protocolar. Justamente. Elas não transcendem, muitas vezes, por conta do que você está falando. Sim. Elas não introjetam aquele ambiente, aquilo tudo, né? Que todas têm seu valor. Estuda muito, mas também não coloca em prática, né? Fica aí o que você falou, fica só na consciência. Na consciência, justamente. Não tem a vivência daquilo. Não desce pro coração. Justamente. E aí surge todas as diferenças, sendo que não tem, né? É verdade. Marco, eu fico impressionado como é que você consegue guardar tudo isso. Essa memória que você tem de citações. Ele tira o lixo. Aí tem espaço, ele vai Você não acharia drive. uma citação dessa? Jamais. O quê? Se eu te pedisse uma citação dessa, pra você localizar aí dentro? Imagina, é muito arquivo. Meu Deus do céu. É muita pasta. Tudo desorganizado ainda. Como a gente tá chegando no final do programa, todo final de programa a nossa beldade loira, ela traz uma mensagem cristã, mais relacionada ao tema. Então, por favor, o que você nos traz hoje? Vamos hoje falar sobre o amor como sinal de verdadeira fé. João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, ame-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor. Perfeito. Perfeito. Lindo isso e perfeito. Né? Eu digo que o amor ele é uma energia de troca e que possibilita o crescimento de todo mundo. É verdade. Né? Embora o amor pode adoecer. Com certeza. Tá? Um amor doente gera relações pendentes. Então, ciúme, inveja, ódio, né? Verdade. O ódio, eu digo que é o amor na UTI. Quase morto. Né? O amor, quando morre, ele se transforma em medo. Porque o amor é troca e crescimento. O medo é paralisia e estagnação. Você sabe que uma vez a coisa que eu achei mais bonito dentro da filosofia
foi que, não me recordo qual era o livro, e falava assim que de todas as coisas que a filosofia tenta definir ou mostrar, o amor é o mais complexo, porque é muito difícil e que não há uma definição unânime. Tanto que eu gosto muito da definição de Paulo, bíblica, do amor. Acho que o amor é bem completo daquilo, mas é muito legal isso que você traz, porque é verdade, né? O amor é troca e crescimento puro para todos, né? E ele gera mesmo. Com certeza. E Deus é uma energia amorosa, mental e amorosa. Não tem como a gente fugir disso. E a impressão digital dele está dentro de nós, no nosso DNA. Nós temos Deus dentro de nós. Tanto que eu falo para as pessoas, eu não procuro Deus lá, é aqui. É aqui dentro da gente, né? É aqui. Né? Gente, muito especial ter você, Marcos, com a gente. Pena que o nosso horário é curto aqui, a gente poderia ficar horas aqui conversando com você. Traz uma paz, né? Traz uma paz. Nossa, não é verdade? É muito gostoso assim, de conversar com você. E ele é assim, enquadra ainda. Nossa! Ele joga com essa paz. É maravilhoso, mas é verdade. Faz parte da Agora eu vou fazer o arremesso. Gente, gratidão do fundo do coração, eu que Vicky, agradeço, Calito. Então, imagina, nós que agradecemos. É uma honra, eu adoro isso daqui, né, de estar com pessoas bonitas, com um coração que nem vocês têm, né, que isso vale muito a pena, ainda mais quando eu venho pra cá pra tirar todas as minhas dívidas. Olha o pessoal da produção. Isso, melhor ainda. Melhor ainda. Olha agora para esta câmera e deixa, por favor, os seus contatos. Eu sei que você tem o Animamundi. Fala um pouquinho como é que as pessoas te encontram, né? O Animamundi é um espaço, né, de terapias em nova espiritualidade, que esse ano está completando 30 anos de vida. Muito. Né? 30 anos de Animamundi. Né? Você pode procurar no meu Instagram. Esse Animamundi, o final é com D de dado, HY. Tá. Não é DI. Tá, Anima, a gente vai anima de alma, mundi de mundo, a alma do mundo. Que lindo. Né? Eu dei esse nome para o espaço porque a gente falava assim, como a gente está ajudando as pessoas a encontrarem a sua essência, a sua alma, e conforme eu vou ajudando cada um a viver aquilo, eu acabo contribuindo para a alma do mundo, que a alma do mundo é a união da alma de todos nós. Né? Então é o Animamundi, que você tem lá no Instagram, tem no Face, né? Daí é só ir procurar lá que você vai achar, né? E aí tem os meus contatos todos, né? Meu WhatsApp Business, tem as coisas todas lá para estar entrando em contato, tá tudo lá no Instagram, no Face, né? No site. Vai ser uma honra poder trocar mais figurinhas ainda com vocês. Marcos, viu? muito obrigada. Muito obrigado de coração mesmo. Foi muito, muito legal. Eu acho que engrandeceu demais, porque eu adoro gente com conteúdo e você, além dessa simplicidade, né? Você traz muita bagagem. Então, nós te agradecemos do coração. Né? Porque e alma, é uma verdade, né? Assim, muito legal. Com verdade. Obrigado, muito viu? Bom. Gratidão. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar aqui em mais um podcast do Risos do Além. E a gente espera vocês para a próxima. Beijo grande. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau. No além tem risos pra valer, espiritualidade pra você entender. Com leveza a gente vai contar histórias que vão te fazer gargalhar. Risos do além, vem ouvir, vem sentir. O invisível aqui vai se abrir, com humor e alma pra te envolver. É o podcast que vai te surpreender.